vamos para Salvador, vamos para Boa Terra para falar do grande jogo, eu acho que da rodada, até pela rivalidade. Tivemos Fluminense e Vasco no Rio, Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte, mas o jogo mais disputado, mais animado, com mais histórias para contar foi o clássico de Salvador. Quem estava lá, quem foi para Salvador, e eu estou querendo saber as histórias dele em Salvador, porque morou já lá, quero saber se ele aprontou, mas antes dele contar se aprontou ou não, quero saber sobre o jogo. Ricky, conta pra gente o que aconteceu no Barradão, um jogo 2-2, uma busca de empate pelo Bahia, lá em 2 minutos, né? Jogão, com muito alternativa. Eu acho que foi legal porque, assim, o Vitória tinha algumas pendências de alguns jogadores, né? O Camutanga, que é o zagueiro que é o titular da equipe, estava meio que na dúvida, não jogou o Bruno Vini, que chegou do Grêmio. E um dos melhores jogadores do Vitória, que é o volante, também estava fora. Me fugiu o nome dele agora aqui, mas daqui a pouco eu falo. Só que aí estava essa dúvida, será que ele vai entrar com os 3 volantes, que ele sempre joga, ou se ele vai abrir com o Matheus Gonçalves, que entra depois. E aí ele entra com os 3 volantes, coloca o Leonaldi ali no lugar desse volante que é o titular. Você fala ele, é o Léo Condé. É o Léo Condé, o treinador, desculpa, é o treinador. E o Vitória joga da mesma forma que vinha jogando. O Rogério mantém o time que venceu, né, a última partida, 2-1 contra o Fluminense, porque ele gostou do time contra o Fluminense. Só que é aquele jogo que é o jogo enganatório, vamos dizer. Enganoso. É enganoso, que é o jogo enganoso. Por quê? O Bahia tem o controle do jogo, o Bahia tem o controle das ações, só que o Vitória sabe como é jogar contra o Bahia. E aí ele induz o Bahia, né, a estar gostando do jogo, e aí, quando menos se espera, o Vitória tem uma roubada de bola aqui que a gente vai ver, que poderia ser o Bananão também. O Jean Lucas cai, assim, absurdo a falta que ele quer receber. Numa zona do campo perigosíssima. E aí sai 1-0. Aí que vem o X da questão. O Vitória termina o primeiro tempo com 1-0. E no intervalo, a hora que todo mundo acha que, no mínimo, o Léo Condé vai voltar com a mesma equipe, ele tira um volante e põe o Matheus Gonçalves. E bota o atacante. O atacante. Aí até eu falo na transmissão, falo assim, ousado. Corajoso, porque se antes do jogo, não vencendo, ele colocou 3 volantes, vencendo, a probabilidade é você continuar fechado e buscar o contra-ataque. O volante que você se refere é o Dudu? É o Dudu, exatamente. Obrigado, Caio. E aí o que acontece? O Vitória chega no segundo gol, abre 2-0, já com essa formação ousada, e aí eu falo, é prêmio. Prêmio para um treinador que opta por um time mais ofensivo, mesmo vencendo a partida, e faz o segundo gol. Gol do Wagner Leonardo, né? Wagner Leonardo. Aí que vem a peça de xadrez do Rogério. Aí ele tira Everton Ribeiro, tira o Cuesta, coloca o Rezende no lugar do Cuesta, ou seja, um volante no lugar de um zagueiro, que o Rezende também faz às vezes zagueiro, mas uma linha de 3, às vezes sai lateral esquerdo. Colocou o Everaldo no lugar do Everton Ribeiro. E aí coloca o Biel no lugar do Ademir. Que mudou o jogo. Mas não é normal ele tirar o Everton Ribeiro. Mas aí tava mal o Everton no jogo? Tava abaixo. E aí depois, aí o Bahia continua, né, melhor. Mesmo a Vitória ganhando 2-0, Vitória tem 5, 10 minutos de futebol dominante. O resto é todo do Bahia. E aí não aconteceu nada, né, Henrique? Nada. O goleirão comeu mosca. O goleirão foi mal. Comeu mosca. E aí, Roger, aí o Bahia começa a jogar, o Biel entra no jogo, o Everaldo também. Gosto. Mesmo jogando como centroavante. Se você observar, os 2 gols é participação dele, onde ele vem. Gosto do Everaldo. Tá vendo? É um lance que ele faz, o Tassiano tenta a cavadinha e o Biel lá faz o primeiro. E no segundo, o Everaldo sai de novo no espaço e aí acerta um belo chute. E no final do jogo, o Bahia poderia até vencer a partida. Que o Bahia, depois dos 2-2, continua melhor, cria algumas outras oportunidades e poderia vencer. Agora, sobre o Everton Ribeiro, depois do jogo eu conversei com o Rogério, né? E aí ele falou assim, 2 jogadores que para ele são essenciais nesse time dele, que não renderam, o próprio Everton e o Jean Lucas.
Só que ele falou, eu não tiro o Jean Lucas porque ele consegue jogar 90 minutos em muita intensidade. Mas o Everton Ribeiro, quando não me dá aquilo que eu quero, aí eu posso, porque eu tenho o Cauli, que faz a mesma função, e aí eu posso abrir mão desse meio-campo meu com 5 atletas e colocar um centroavante, que foi quando ele coloca o Everaldo. Mas assim, jogaço. E é legal mudar a característica do time, né? É legal você trazer essas informações, mas você vê as alterações de jogadores que te dão uma possibilidade de uma movimentação completamente diferente. O Biel, por exemplo, é uma fumaça. Sim. Ele vai para dentro, ele rabisca, ele dá assistência, faz gol. Então, assim, você vai encorpando o elenco e encontrando outras maneiras de montar a equipe ou de mudar uma situação de jogo com as substituições. E era uma das cobranças que a torcida fazia. Porque antes de ele colocar o Ademir para jogar, que é o jogador que é o de velocidade, aquele que o Ademir, que era do América, do Atlético. Desafoga o time quando tá na pressão. Ele não colocava ninguém de velocidade. O único que tinha era o Juba, porque ele jogava quase com o Rezende ou com um terceiro zagueiro. E aí essa era a cobrança. Pô, mas a gente tem bons jogadores no meio-campo, mas não temos saída de jogo, não temos alguém para ter velocidade. Ele põe o Ademir faz um belo jogo contra o Fluminense. Ontem não foi tão bem, né? Como o time não rendeu tanto no primeiro tempo, muito mais centralizado por causa de vários jogadores jogarem ali naquela zona de meio-campo. Só que a hora que ele põe o Biel do lado esquerdo, que o Ademir jogou do lado direito, aí muda o jogo. Aí o Biel no 1 contra 1, o Biel é diferente, o Biel começa a ganhar quase todos os duelos, principalmente porque era o Santiária, que é o lateral que é mais alto, é mais lento e já estava cansado, enfim. E aí muda o jogo. E aí a entrada do Everaldo, na minha concepção, também foi absurdamente acertada. Porque é difícil ele tirar o Everton. Porque o Everton é aquele cara que leva a bola com mais qualidade, é o cara que pode fazer algo diferente. Ele abre mão do Everton. Só que aí que entra também uma coisa que eu gosto muito. Quando o Cauli joga mais para trás, vindo de frente, ele também rende mais. E aí é um problema que o Rogério vai ter. Porque quando joga Cauli e Everton, quem faz essa função é o Everton. O Cauli joga mais como um falso 9. Ele e o Tassiano trocando de funções. Quando ele abre mão do Everton e traz o Cauli para jogar como meio de ligação... E coloca o Everaldo lá na frente, aí parece que encaixa melhor. Agora o Rogério tem um problema. Antes de eu colocar a faixa aí, que é o que a gente vai discutir aqui, essa provocação do Vitória em relação ao Bahia, perguntei do Everton Ribeiro, porque são os nomes importantes, né, que jogaram em grandes clubes e tal. Queria saber do Luiz Adriano, como é que ele entrou ontem? Engraçado, porque eu conversei com um taxista vindo agora para São Paulo, no caminho do aeroporto. Eu perguntei, porque eu não tinha acompanhado, se o Luiz Adriano já tinha jogado como titular. Ele falou que ainda não. Então, assim, é difícil quando um jogador que nem o Luiz Adriano, que ainda está chegando... Ele não foi inscrito no Baiano, né? No Campeonato Baiano. E aí ele entra numa situação onde o Bahia está melhor, acabou de empatar o jogo, e aí ele entra... é difícil, no né? Marapuca. Difícil. E aí, totalmente, o Vitória perdido emocionalmente na partida e a bola vindo aqui nele, só bola com fogo. Então, assim, ontem ele não entrou bem. Como, depois que o Bahia faz bem, até o próprio Matheus Gonçalves, que entrou bem, fez a jogada do segundo gol, participou bem até o 2-0, parte dele, também sumiu. Então, ele não entrou bem, o Luan, que entra depois, também não rendeu. Então, assim, alguns jogadores que estão chegando, talvez não tiveram a oportunidade de começar uma partida, de entender a metodologia do Condé, de saber como que é que o Condé quer essas movimentações, a intensidade, que é o ponto forte desse time do Vitória, que é a intensidade, por isso que ele joga... É um bom jogador, hein? Quem? Nossa. O 10 do Mateuzinho. Mateuzinho, muito bom jogador. Fez um belo jogo, hein, Henrique? Muito bom jogador. Falando em Vitória, né? Lembrando que o Vitória dispensou o Luan essa semana, né? Depois, eu acho que de 6 jogos. E o Condé, depois do jogo, ele falou, olha... Foi a diretoria que dispensou o Luan. Entendo a diretoria também, né? Mas ele falou, tem mais um adendo, que no dia a dia ele sempre foi muito profissional. Não faltava em treinos, se dedicando nos treinos. Então ele fala assim, não fui eu que pedi para mandar embora. Ué, mas a questão, não foi ele que mandou embora. Tem motivo? Então. Aí diz que foi a diretoria. Foi não é que é sem motivo. Tudo bem, o Luan pode ter sido profissional, treinado, cumprido os horários e tal, mas tem que jogar, né? Chega numa situação ali, já tá lá desde o início do ano e não joga, o Condé não bota pra jogar, obviamente porque
ele tem outros atletas, tem outras possibilidades, e o rendimento dos outros estão dando razão a ele. Eu acho que, cara, o Luan, se eu sou da diretoria, eu também. Pô, vem cá, tu não jogou no Baiano, não joga, não entra nos jogos. O que eu quero você aqui? Mais do que isso. Tô pagando mais, fizemos uma puta ação de marketing pra ter você aqui e você não entra. Não jogou no Corinthians, voltou pro Grêmio, não jogou no Grêmio, não jogou no Santos e não jogou no Vitória. Será que tá todo mundo errado? Não. Esse menino tá jogando a carreira dele no lixo. E nós estamos falando de um comportamento extracampo e a gente tá lamentando, pelo menos eu lamento, porque vi o Luan jogar muita bola na primeira passagem dele pelo Grêmio. Tem muito tempo, hein? Que já faz muito tempo. Campeão olímpico com a camisa da seleção. Tem horas que você tem que parar de transferir responsabilidade e assumir a sua responsabilidade, ver o que você está fazendo de errado, porque a carreira vai embora. E ele vai se lamentar lá na frente. Então, Luan, não sei se alguém já te falou isso, mas, cara, coloca a cabeça no teu lugar. São 10, 12 anos para a gente ganhar dinheiro, para a gente trazer uma tranquilidade financeira para nossa família e depois tem toda uma vida pela frente. Ele tá jogando fora as oportunidades. E me arrisco a dizer que ele não pega mais time de Série A do Campeonato Brasileiro, não. Eu só quero colocar... Pode pegar depois, se ele pegar agora uma Série B, uma Série C e jogar demais. E aí alguém falando, não, vamos dar mais outra oportunidade. Agora, acho difícil. Só tô trazendo a informação que eu escutei. Por isso que eu tô dizendo que teve um desacerto entre a diretoria ou o Léo Condé não quis falar a verdade. Porque eu concordo com vocês, um jogador como o Luan, que não teve chance no Baiano, não teve chance agora, alguma coisa tá errada. Mas a declaração do Condé é que ele sempre foi muito profissional. E aí também tem o peso do treinador que não quis colocar ele para jogar. Claro. O que deve ter acontecido é o seguinte... A diretoria chamou o Condé e falou assim, olha, vem cá. Você vai usar? Tá nos seus planos, você vai usar? E o Condé falou, não, hoje eu tenho jogadores melhores, que estão rendendo mais. Ele não tá nos meus planos para agora. Porém, é um cara que treina, que chega no horário e tal. Mais para frente, se ele melhorar a condição técnica dele, me entregar mais, ou física, eu posso usar. A diretoria falou assim, não, então a gente não quer mais. Certo. Aí ele falou, olha, quem dispensou foi a diretoria. E eu tô super de acordo, né? Porque você cria uma expectativa, senão começa a criar uma situação dentro do clube, né? E de por que o Luan não joga? Por que não sei quem não joga? Aí o time perde, então tinha que botar. Aí não bota porque não tá rendendo, porque não tá treinando, porque não treina bem. E aí fica um disse-me-disse que só traz coisa negativa. Mas, Caio, o Garamboni, nosso diretor... mandou lançar uma polêmica. Você e ele hoje estão demais. Ele gosta. Ele adora. Roda aí, bota a imagem da faixa que os torcedores do Vitória estão usando desde o início dessa temporada dentro do Barradão, com demanda do Vitória. Temido ao ponto de não pronunciarem nosso nome. Mas não era isso que estava escrito, não, hein? Se recusarem a citar o nosso nome. E aí, é a polêmica ou o comportamento, principalmente dos atletas que jogam no Bahia, de não falarem o nome do Vitória, né? O Bahia ganhou o jogo. O nosso triunfo. Eu vou buscar o triunfo. Eu vou fazer isso aqui. Ou dar uma entrevista em véspera de Bavi. Contra o nosso rival, a gente não sei o que. Eles não pronunciam. Tem uns que esquecem, né? Tem uns que esquecem. Os que chegam Então, e a questão é a seguinte. O diretor de comunicação, o CEO... vou até falar o nome, né? O diretor de comunicação do Bahia garantiu oficialmente que não há orientação para os atletas, pro próprio Rogério Ceni, o Felipe Costa, o diretor de comunicação do Bahia. Então, ele garantiu, falando com o Garamboni, que é o nosso diretor do programa, que não tem nenhuma orientação para que os jogadores do Bahia tivessem esse tipo de comportamento, né? Evitar o nome do Vitória. O próprio CEO é o mesmo? Não é o mesmo, né? O CEO o Raul Aguirre também falou que acha isso uma bobagem. Ele é um peruano e ele viu a faixa e falou assim, por que eles estão sacaneando a gente? E falou que acha uma bobagem. Esse foi em off, mas também veio das bocas do Aguirre. Queria que vocês falassem. Eu acho realmente uma bobeira. É coisa de torcedor, que
que tem isso é antigo já, né? Eu joguei lá em 2014, desde a minha época já tinha isso, já. É? Já eles não falam vitória, triunfo, vamos triunfar. O rival, né? O jogo contra o rival. Não fala o nome. E quando escapa, você é cobrado na Então, rua? cara. E nós também, viu? Às vezes o Rogério torcedor, falou, o torcedor mas do Bahia fica muito bravo. Se você falar assim, o Bahia vai vencer, tem que vencer a vitória do Bahia. O Rogério já pediu desculpa umas 3 vezes, né? O Rogério vira e mexe, pede desculpa. Mas... Pô, desculpa, eu falei... Acontece um monte de vezes, ele fala assim, não, vamos, boa vitória. Perdão, triunfo. Desculpa, isso. Eu, se eu fosse contratado pelo Bahia, lá da minha época, eu ia chegar, chegamos aqui no Bahia, vamos conseguir todas as vitórias possíveis no campeonato. Já pra quebrar, ou eu não ia jogar, porque, cara, se o cara tá jogando dentro de campo, fazendo dele, boas atuações, se ele falou a vitória do Bahia, ou vamos jogar contra o Vitória, qual é o problema? Que bobagem, eu acho uma bobagem. A torcida do Bahia quer que os caras do time do Bahia joguem, ganhem os jogos, isso aí vai ser... Esqueci. Se chegar num bom momento, eles não vão lembrar nunca. Se ficar falando triunfo e não ganha de ninguém, não ganha de ninguém, o cara tá falando, não, porque a gente vai buscar a vitória e ganha, por que o torcedor quer? 13, 14 vitórias no Campeonato Brasileiro, duvido que a torcida vai ficar brava.